Oi, galera, tudo bem? Hoje o Resenha de Negócios está aqui no Rio de Janeiro com o Paulo Bavini, que vai estar contando um pouquinho para a gente sobre benefícios. E para você que tem uma empresa de contabilidade, isso também é muito interessante para você, que pode estar colaborando com os benefícios para os seus colaboradores, não é isso, Paulo? É isso aí. Primeiro, muito obrigado pela me convidar para fazer uma entrevista aí para o seu canal, Grace. É sempre muito bom a gente participar desse meio de comunicação que pode levar para as pessoas que precisam cumprir, por exemplo, com a convenção coletiva ou simplesmente dar como benefício para o seu colaborador. Muito obrigado pela oportunidade. Viu? Obrigada a você, Paulo, por ter aceitado a nossa entrevista e para poder estar divulgando também. Paulo, vamos começar falando um pouquinho do Paulo, um pouquinho do que é o contador protegido, a Bavini Ferreira, com sua corretora de seguros. Conta pra gente um pouco da sua trajetória. Na verdade, eu fui sem querer para seguros. Ao ano que vem completam 40 anos que eu sou corretor de seguros. Um imóvel da família pegou fogo em 85, meu tio me chamou, falou, a gente precisaria fazer um levantamento. Fui para quebrar um galho, estou há 40 anos no ramo. E aí, num determinado momento da minha vida profissional, um amigo do meu pai precisou de um seguro específico que poucos corretores de seguros atuavam, que é o seguro de responsabilidade civil. E aí eu me tornei um expert. Em 2006, 2005, 2006, eu estava presidente do meu clube de Rotary em São Paulo, Rotary Clube de São Paulo Norte. Eu tinha um companheiro de Rotary que é um grande líder contábil do estado de São Paulo, já está bem velhinho. E ele, na época, falou, vamos divulgar isso se eu for presidente do SESCOM São Paulo, vamos criar uma ferramenta para a gente poder comunicar. Eu falei, Zé Maria, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um portal para a gente conseguir vender seguro em todo o estado de São Paulo. Na sequência, a gente fechou com o SESCOM Campinas, depois fechamos com o SESCOM Rio, ou seja, desde o início já completei maioridade, que isso foi 2007, nós estamos em 25, e só no SESCOM Rio, esse ano, completam 15 anos. Começou lá no finalzinho da gestão do Lindenberg Farias, e a Márcia Tavares foi quem assinou, o Lúcio, passaram tantos presidentes, e o SESCOM sempre com aquele objetivo, vamos levar informação, conhecimento e profissionalizar as empresas de contabilidade, que vem de encontro ao meu raciocínio, à minha forma de pensar. Sim, correto. Vamos falar um pouquinho, então, do que é todo esse mundo, né? De benefícios de seguro. Na sua visão, qual o papel da telemedicina na democratização do acesso à saúde? Pois é, Grace, é uma coisa... Esse pós-Covid, né? Surgiu muito a telemedicina, né? Na verdade, o que a gente percebe é o seguinte, por conta da pandemia, todos os hospitais, os pronto-socorros ficaram muito cheios. E aí as companhias de seguro tinham que achar uma alternativa. E eu, fazendo um estudo aí sobre o que é telemedicina, a telemedicina já existe há muitos anos nos países de primeiro mundo, que é para tratar o presidiário. O médico numa cabine à distância, um enfermeiro preparado com segurança para poder fazer aquele olho no olho. Então, o que as companhias perceberam? Vamos transformar isso para a gente do bem. Então você faz uma ligação, os números da telemedicina são fantásticos, você ultrapassa 90% de assertividade na consulta, ou seja, o médico preparado e com o sistema e com aquilo que ele faz, que é um tipo de uma pré-análise com algumas perguntas, ele chega a acertar quase que 100% o que o paciente precisa, principalmente de medicamento. Óbvio, não é só a telemedicina que vai dar a solução, ele tem que comprar o medicamento, ele vai ter que ter talvez uma consulta agendada presencialmente, um exame, mas a telemedicina vem para democratizar. E outra, né? Você usou uma expressão perfeita, porque quem precisa de telemedicina normalmente é quem não tem acesso a plano de saúde privado, e a gente sabe a dificuldade que é fechar um diagnóstico na rede pública. Sim. Sobra centro cirúrgico, falta médico, falta tomógrafo, falta raio-x, e às vezes com pouco gasto a pessoa consegue resolver um problema sério que na área pública não teria solução por vídeo, com um agendamento de uma consulta, com preço diferenciado, é isso. Sim, correto. E quais são as principais tendências na sua visão, Paulo? Você como
tem essa expertise no mundo da seguradora, que você pode estar observando no mercado dos benefícios? Pois é, a gente, principalmente falando do Sescom Rio, o Sescom Rio fechou uma parceria conosco. A gente tem hoje uma plataforma que tem 5 produtos diferentes no mesmo. A gente tem a telemedicina online, a gente tem o agendamento da consulta com preço diferenciado, a gente tem o agendamento do exame, a gente tem os descontos em farmácia, nós temos a odontologia também agendada e um 6º produto que não está na convenção, mas que a gente consegue fornecer, que é o bem-estar. O que é bem-estar? É uma acupuntura, todo tipo de massagem, todo tipo de botox. Botox está tanto na área de bem-estar como na área de odontologia agendada através do concierge. Na minha visão, a tecnologia veio para ficar. O celular acabou com a máquina fotográfica, com a calculadora, com o computador. Se a gente for enumerar o celular, e está acabando também com a dificuldade em se conseguir uma agenda do médico. Ou seja, o mobile veio para ficar. Na minha visão, não tem volta. Cada vez mais as plataformas vão se aperfeiçoar. Existe gente até, para você ter uma ideia, dizendo que através de uma lente especial que é colocado no celular, pela íris do olho, o médico consegue ver diversos tipos de diagnósticos remotos. Então você fala, onde vai parar isso? Não sei. Todo mundo fala de IA, da tal da inteligência artificial. Eu acho que isso não tem volta, muito pelo contrário. Quem não se adequar e quem não fornecer esse benefício para o seu colaborador, seu funcionário, vai ter problema em manter ele, em reter o funcionário, tenho certeza. Pegando essa sua informação sobre a inteligência artificial, você acha que no mundo que nós estamos, né, que cada vez mais a gente piscou, é uma novidade que está acontecendo, né? E isso pode impactar algo para as empresas nesse mundo de benefícios? Ah, sim, eu tenho certeza que, pra você ter uma ideia, existem plataformas hoje de multicálculo para determinadas vendas de produtos de benefício, que o cara compila quase 100 informações pelo questionário que a pessoa responde, manda para a seguradora, e ele já dá aquilo que seria uma pré-análise para saber se aquele paciente vai ser aceito ou não pela seguradora. Inteligência artificial, funcionando a todo vapor na área de benefício. A área contábil também, então nem se diz para determinadas, não é sistema, é inteligência artificial que a gente está falando, que já traz a solução para o contador ou para a empresa sem contador, para depois discutir com o contador. É um mundo novo, né? Um mundo fora da curva, né? Sim. Voltando nessa questão da contabilidade, para as empresas de contabilidade, existe algum benefício que, exemplo, né, tem o Sescom que pode estar orientando as empresas a estar fazendo aquele plano de saúde, que eu acredito que hoje em pesquisa, você deve saber disso melhor do que eu, ainda existam empresas que não tenham plano de saúde para os seus colaboradores. Sim, a gente tem aí uma estatística feita, uma pesquisa dentro da nossa carteira, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. Hoje a gente é líder nesse mercado de responsabilidade civil que cuida das empresas da saúde financeira, da contabilidade. O contador perde um prazo, dependendo do faturamento e o prejuízo causado ao terceiro, ele quebra. Sim. Essa é uma outra entrevista que a hora que você quiser Sim. falar sobre responsabilidade civil. A gente salvou muita empresa de médio e pequeno porte vendendo seguro. Então, o que eu te falo mas sem de cátedra? Mais de 40% da força laboral das empresas de contabilidade da nossa carteira, esquece estado do Rio, estado de São Paulo, estado de Minas, da nossa carteira, não tem determinados benefícios. Por quê? Por que eu acho que a telemedicina é uma coisa para democratizar a saúde, como você bem expôs? Não tem o que falar. É um custo muito baixo. Um grupo familiar vai custar em torno de R$20 com todas essas coberturas que eu falei. O cara resolvendo aqui no telefone. Vou te dar um exemplo. Outro dia, eu estava na praia com todos os sintomas de começar uma sinusite brutal e precisava de antibiótico. Eu fiz uma consulta via telemedicina, chegou o receituário aqui, fui à farmácia, comprei e resolvi. Não precisei nem sair de onde eu estava. É a comodidade, né? A comodidade, a facilidade. Então, eu acho que essas empresas, os empresários,
ter um custo aí de em torno de R$ 20 para dar para um titular e mais 5 dependentes esses 6 produtos que eu narrei agora há pouco, é algo que não tem, não dá para ter dimensão do tão ou quão bom é ter esse produto aqui, na palma da mão, ter um médico na palma da mão. Sim, e sem contar que você pode estar fazendo seu tratamento, né? Pode estar fazendo todo o acompanhamento sem poder estar saindo de casa, né? Sim, que é melhor ainda. Sim, agora a gente implantou, nós temos um produto novo na plataforma, aqui na área de saúde também, que a gente apresentou inclusive para a diretoria do SESCOM ontem, para o time do Samir, aqui do SESCOM do Rio de Janeiro. A gente incluiu o produto de psicologia online. 6 sessões por mês para o grupo familiar, de 40 a 50 minutos. Sabe, o estresse que as pessoas estão passando, o que houve no pós-pandemia, no emocional das pessoas, a ansiedade, tem que ter um psicólogo. O sujeito não tem tempo de ir, às vezes, mal chega do trabalho, já tem que jantar e descansar, vai ter um psicólogo aqui no mobile. Então, eu acho que eu há 40 anos atuo, pelo menos há 35, sempre fui um gestor de benefícios com contas de 100 até... Meu maior cliente tinha 27 mil funcionários. Então, você perguntar para mim, nada se compara à telemedicina ali para aquele momento de aflição. Ah, mas Paulo, o cara tem que ir no pronto-socorro. Não há o que se discutir, que dependendo da gravidade a pessoa tem que ir presencialmente. Mas essa é a estatística real do mundo da telemedicina. 93% resolve na consulta online. Sim. E Paulo, quais os principais desafios enfrentados pelas empresas justamente nessa questão de gestão de benefícios? O que você tem em mente? Como você consegue verificar isso e está levando até mesmo para os seus clientes, né? A gente tem um grande problema e aí não é um defeito do departamento de RH ou departamento pessoal. As pessoas acostumam com determinado médico, a pessoa acostuma com determinado pronto-socorro, algum hospital, clínica, laboratório, e quando você fala, vamos mudar, nossa, isso é uma explosão na cabeça do pessoal de RH. Lamentavelmente, é difícil dizer isso, mas de tempos em tempos a gente tem que reciclar, seja o plano de saúde, seja a operação da gente no dia a dia, seja a reeducação do funcionário. Essa reeducação, imagina, antigamente nós batemos um papo rápido, você era do Banco Itaú. Sim. Hoje você não tem mais gerente. Ou alguém que está aí do outro lado tem gerente. Tem por acaso, porque é tudo aqui. Tudo na palma da mão. Tudo na palma da mão. Então, o mundo está mudando e a gente está sempre tentando, inclusive é o lema da Bavini, eu criei a corretora para trazer solução, não importa aonde, seja no benefício, seja na defesa do patrimônio, seja na parte de saúde online. É o perfil da Bavini Ferreira, sempre estar trazendo para o cliente aquilo que o mercado vai implantar, a gente está tentando implantar antes para mostrar. Esse é o caminho mais rápido. Sim, correto. Qual o papel da sustentabilidade e da responsabilidade social na oferta de seguros? Pois é, principalmente aqui, quando você tem um mobile, você tem aí muito menor. Você tem uma ideia, hoje você recebe uma consulta no celular, você vai em qualquer farmácia do Brasil, o sujeito abre lá o teu celular, coloca o leitor de código de barra no QR Code, ele imprime a etiqueta que ele vai colar numa folha quando for antibiótico. Ou seja, quanto se economizou de papel, Sim. Quanto se economizou de lixo, porque aquele documento que está sendo impresso tem que ficar no arquivo guardado para comprovar que aquele paciente comprou aquele medicamento. Ou seja, às vezes o cara imprimia, o médico fazia um receituário, e o receituário ia, voltava, perdia por lixo. Então, a sustentabilidade para efeito de mobile é tudo de bom. Ou seja, as empresas estão se adequando. A gente conversou um pouco antes, citei o exemplo de uma empresa. Essa empresa não tem nada impresso, é tudo digital. Um cliente nosso aqui do Rio de Janeiro. Primeira vez que eu fui na empresa dele, eu olhei e falei assim, mas isso aqui é uma empresa de contabilidade? Não tem papel em cima, não tem, tudo digital.
Esse é o futuro, né? Aliás, esse já é o presente. Já é o presente, né? Já é o presente. Só está se moldando mais para daqui para frente. Quando você abriu uma conta de um cliente, quantas páginas ele tinha que assinar? Muito, mais de 10. É isso. Hoje em dia só faz a foto e leva, vai. Isso aí, isso. Nem recebe mais papel nenhum. Pronto, é isso aí. Ô Paulo, os benefícios, qual o papel que você vê, né, dos benefícios na construção e numa cultura organizacional forte? Porque eu acho que isso, quando você tem uma cultura dentro de uma empresa, eu acho que isso acaba sendo muito positivo, assim, na minha visão, né? Porque eu não vejo só por mim, mas eu vejo também pelos meus colaboradores e pelos entes dele que eu posso estar colocando como dependente, um filho, a mãe. Não sei se a mãe pode estar colocando que teve mais mudanças, mas não sei como que está esse processo. Quando você fala daquela camada mais simples que não tem poder aquisitivo, que você gera um benefício, seja telemedicina, seja um plano de saúde local, mesmo que seja só ambulatorial, que não tem internação, você retém. Aquele funcionário, às vezes, que está querendo ganhar R$200 a mais, quando ele chegar em casa, falar para o cônjuge, ou para a mãe, ou para o pai, eu vou mudar, o pai vai perguntar, e o plano de benefício que a gente tem? Vai junto ou fica? Então, às vezes, as empresas ficam regulando aí um dinheiro tão pequeno, e eu aprendi isso com as multinacionais que a gente sempre atendeu. Como é que ele retém? Dá benefício. É impressionante como você retém aquele cara. Quando o cara aqui entre nós não está comprometido, não quer participar, ele não fica com benefício ou sem benefício, mas aquele que está comprometido, que tem uma certa ligação com a empresa, ele não rifa o emprego dele por pouco dinheiro, se ele tiver um benefício mediano. Se for bom, então, nem por muito dinheiro ele vai rifar a vaga dele. Certeza absoluta. Sim. E como as empresas podem adaptar os benefícios às diferentes realidades regionais? Essa é uma pergunta legal. A gente percebe que muitas empresas grandes, e a gente já tem 2 casos, que as empresas tinham um problema muito sério de rede para atendimento de cliente, de funcionário. Não tem quem tenha uma rede nacional que consiga atender em todo o território nacional. Isso não existe. Quem falar que tem, muito lugar ou é credenciado, ou é conveniado, enfim, termos que as seguradoras usam. O que a gente precisa entender e deixar claro? Quando você faz um produto nacional, e aí eu volto a falar da telemedicina, que você tem 6 mil médicos credenciados para atender no território nacional. A gente brinca que é uma rede que está hibernando. E aí o cara precisa ir em Aracaju, ele está passando por Aracaju, está passando por Rondônia, está passando por Fortaleza, ele está passando por Macapá. Seja qual for o local que ele estiver no Brasil, ele tem aqui o online. Então, eu digo para você, muitas empresas estão adotando de novo o produto só hospitalar e dando o telemedicina para o funcionário. Quantas consultas o funcionário faz por mês? Muito menos do que há necessidade. Agora, aonde está o grande gargalo? Na internação. Então, tem muita empresa adotando o modelo de telemedicina e o produto só hospitalar, ou seja, não dá mais pronto-socorro, não dá mais consulta, não dá mais exame. Isso vai ficar a cargo do funcionário. Sim. Paulo, fala um pouquinho para a gente do seguro de responsabilidade civil para a parte do contador, do contabilista, da empresa de contabilidade. Isso é uma coisa que a gente ficou maior de idade agora, porque o primeiro projeto, eu tive contato a primeira vez com o seguro de responsabilidade civil para contador em 1991, e eu comecei a atuar mesmo em 2007. Atuar de vender, foi o primeiro e-commerce de seguros no Brasil. Na época tinha acabado de virar a Tóquio Marine, aí o projeto começou na Real Seguros, depois demorou e foi implantado na Tóquio Marine, que é a sucessora da Real Seguros, né? E foi um projeto excepcional. O contador enxergou, as empresas de contabilidade, que uma perda de prazo pode causar um dano irreparável a um terceiro, que é o cliente dele, e esse seguro pode salvar tanto o cliente como a empresa de contabilidade. Tem o caso aí de R$1 milhão, 50, 100 mil reais tem uma pilha, tá? Nesses 18 anos a gente regulou mais de 250 sinistros, então não é fácil não. Para uma empresa de médio porte perder um prazo, pode ser o fim dela, certeza. Sim, e indo um pouco mais a fundo nessa questão da responsabilidade civil, né?
ela está tanto no Código Civil como também no Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, a empresa contrata esse seguro, dando algum problema, alguma coisa, como é feito essa recuperação, como é feito isso juridicamente, se chegar ao caso de ser juridicamente, essa responsabilidade civil, como ela é abordada? Está na lei. Responsabilidade civil nada mais é do que o dever de reparar o dano causado a um terceiro. Todo mundo, quando fala terceiro, acha que é o terceiro do estacionamento, que você estava manobrando o carro, esbarrou. Sim. Não. Terceiro é o teu cliente. Você causou um dano a um terceiro. Quem é o terceiro? O meu cliente, o prestador de serviço. Eu fui contratado por alguém para exercer algo. Falhei na prestação de serviço, eu tenho que reparar o dano. Seja por perda de prazo, seja por imperícia do funcionário, seja por um desenquadramento disciplinacional. Houve um erro, tem que reparar o dano. A empresa tem que comunicar, nós, corretores de seguro, a gente comunica a seguradora do que aconteceu, junta-se a documentação, junta-se o contrato de prestação de serviço, que é o que norteia a relação entre as partes. Eu não tenho contrato com o meu cliente, você tem que fazer. Porque mesmo que se você não tiver seguro, se você não tiver contrato, ele pode te cobrar tudo aquilo que não está escrito, ele pode cobrar. O que está escrito, ele não pode te cobrar. É aquilo que eu falo. Qual é o que está escrito no papel? Matar é crime, então não mate, porque é crime. Eu vou fazer só fiscal e tributário, você não vai fazer folha. Então, se alguém perder um prazo de um INSS, você não tem responsabilidade. Se isso não tiver escrito, ele vai te cobrar. Entendi. Isso é fato. Então, basta a gente comunicar, pede-se a relação de documentos, a gente faz uma análise rápida. Normalmente, quando o último documento é entregue, de 7 a 10 dias úteis, a gente faz o pagamento do sinistro. Óbvio, tem que estar dentro de uma vigência de apólice. Tem algumas regras que a gente até pode depois fazer um bate-papo bem... Sim, mais aprofundado. Para tirar essas dúvidas, porque, sim, nossos ouvintes, né, que tá lá, às vezes sempre surge, né, uma dúvida às vezes é um seguro simples, mas às vezes não é. Então, assim, um sinistro, como que eu faço um sinistro, a abertura do sinistro, demora quanto tempo? Uma simples comunicação. Todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito simples. Muito simples. Tem que mandar quantos documentos que eu tenho que mandar? Nada, é tudo muito simples. O que eu tenho que... Cobertura? Quais são as coberturas principais? Todas as atividades que esteja dentro do contrato entre as partes. Cliente, empresa de contabilidade, tudo que tiver ali está devidamente coberto. Pode escolher o valor do seguro, do capital segurado? Pode ser parte aí hoje, a gente não deixa mais fazer de 100 mil reais, a gente faz no mínimo 200 e a gente pode contratar sem pedir resseguro até 5 milhões. A maioria esmagadora dos nossos clientes estão entre 300 e 1 milhão. Sim, entendi. Não passa disso. Entendi. Agora fala um pouquinho que eu estou vendo aqui na tua camisa, contador protegido. O que é o contador protegido? O contador protegido é o site que a gente criou, porque quando a gente falava, entra lá no Bavini, o cara entendia talharini, bovini, tudo que vocês possam imaginar, menos B-A-V-I-N-I, que é Bavini, o sobrenome da mãe, né? Da minha mãe, Terezinha Bavini, e Ferreira é o sobrenome do pai, Gentil Ferreira. E... difícil até ser, monta uma empresa com o sobrenome da mãe e do pai, você tem que andar na linha, porque sim, a responsabilidade é grande. Então, a gente criou o contador protegido para o meio contábil ter um acesso rápido. Então, quando entra lá, contador protegido, se você quer responsabilidade civil, tem o link. Se você quer telemedicina, seguro de vida, seguro viagem, às vezes as pessoas, mas onde eu contrato um seguro viagem? Entra no contador protegido, tem 2 a 3 opções lá, muito baratos, muito baratos. Não deixe de fazer mesmo se você for viajar, porque às vezes tem coisa que o seguro saúde seu no território nacional cobre, mas tem coisa que ele não cobre. Não tem jeito. E às vezes um seguro viagem é tão barato, principalmente se for no território nacional, não deixe de fazer. Foi por isso que a gente criou. O contador protegido é a porta de entrada para o mundo contábil para poder acessar os nossos serviços. Ah, sim, legal. Agora, falando em questão de viagem, tem alguma diferença de seguro nacional, exemplo, né? Eu estou aqui no Brasil, eu quero viajar para fora, eu tenho obrigatoriedade de fazer algum seguro, porque eu estou viajando lá para fora, se caso aconteça alguma coisa, vai que eu morro, né? O avião cai, o navio afunda, tem um terremoto, um tsunami. Sim. Como que funciona isso? Essa é uma curiosidade minha até, tá? Sim, os seguros viagens, por exemplo, tem um acordo na Europa, o mercado comum europeu, que acho que quase todos os países adotaram. Se você chegar lá e não tem um seguro viagem,
ou você contrata lá, ou você é devolvido para o teu país. Por quê? Antigamente o pessoal ia para a França, para a Inglaterra, para a Itália, para tratar um câncer. Já estava ruim, pegava o avião, ia para lá, passava mal, rede pública. Hoje não. Hoje o estrangeiro chega lá, tem que ter um seguro e comprovadamente no desembarque ele tem que apresentar. Entendi. Quanto custa em média um seguro para um casal ficar um mês na Europa? R$2.000, R$1.800, dependendo da cobertura um poucão mais, ou dependendo da cobertura um pouquinho menos. Aí você fala, não é possível, R$2.000 para ficar um mês na Europa e cobre tudo, inclusive Covid. Inclusive se um acidente pessoal, que se você cair, quebrar uma perna ou cair e morrer, morte natural é uma coisa, gente, morte acidental é outra. Normalmente os seguros viagens dão cobertura para morte acidental. Então é uma coisa tão importante, mas tão importante que a pessoa não se liga. Eu tenho um caso de um amigo que foi para os Estados Unidos tomar vacina quando abriu a oportunidade da vacina, foi, não fez, ficou 15 dias no México fazendo aquela quarentena, entrou em Miami com um falso negativo de Covid, tomou a vacina da Pfizer fez reagir muito negativamente à Covid, ele foi para uma UTI, a conta foi $600 mil para a família. Nossa. E ele veio numa caixinha, porque ele teve que ser cremado lá, porque ele veio a falecer. Então você fala para mim, puxa vida, o seguro, se ele tivesse o seguro, no básico não ia cobrir os $600 mil, mas ia pagar pelo menos $300 mil da conta. Se ele tivesse feito a cobertura maior, que é essa que eu falei que deve custar em torno de R$2.000 um casal, teria pago 100% da conta. E ficaria tranquilo, né? Assim, E tranquilo. um momento difícil, né, para a família. Muito difícil. E ainda Muito. acabou que ficou ainda Não, e mais dentista, a difícil. pessoa vai viajar, não tem noção quanto custa um dentista na Europa. Uma dor de dente lá custa de 200 a 500 euros. Aí multiplica por 6,5, você vê quanto custou a brincadeira. Custou às vezes uma semana de hospedagem, dependendo do hotel que a pessoa fica. Essa é. Então tem coisas que eu falo, vai viajar, é o lema da Bavini, consulte-nos, é mais seguro. Sim, é verdade. E quais os contatos da Bavini que as pessoas possam estar fazendo uma cotação, site, telefone? O ideal é www.contadorprotegido.com.br, porque o nosso grande público são os contadores. Quem quiser contratar o telemedicina pode entrar no link, independente de ser empresa de contabilidade ou não, e contratar pelo site, não tem problema nenhum. O telefone de São Paulo é o 11 2950-7644 e tem também o Instagram Bavini Ferreira, que estamos à disposição. Se quiser entrar no Instagram do Paulo Bavini Ferreira, também estou à disposição, não tem problema nenhum. Ô Paulo, e qual a mensagem que você deixa, não só para os contadores, mas para todos os empreendedores assim como você, que de repente queiram estar conhecendo mais essa área, né, do seguro, essa área de proteção? Qual a mensagem que você deixa para eles? Pois é, eu acho o seguinte, todo negócio tem uma margem de risco. A margem de risco do contador, do corretor de seguros, de um engenheiro, de um médico, principalmente um médico que cuida de estética, ou um médico que cuida de vida, como é o obstetra. Às vezes a pessoa gera uma expectativa e a realidade é outra. Às vezes o contador, a empresa de contabilidade, o funcionário da empresa de contabilidade está fazendo tudo, houve uma mudança numa portaria do ICM, ou do IPI, e aí continua aquele erro algumas semanas, alguns meses, quando aparece uma conta às vezes impagável. Corretor de seguros, às vezes um erro numa contratação de um seguro para um cliente pode causar um dano e o corretor de seguros é responsável. O engenheiro erra uma planta, ele é responsável. O arquiteto é responsável. Então toda prestação de serviço, seja ela qual for, a gente tem que dimensionar qual é o risco. E aí existem as carteiras de responsabilidade civil profissional. Somos uns especialistas nisso, estamos à disposição. Não deixem de fazer alguns tipos de seguro. Todo mundo se preocupa com o seguro do carro. E o carro é sempre a mesma pessoa que usa, fica na garagem, quando vai para a rua fica em estacionamento e a pessoa está preocupada com o carro e não se preocupa com a empresa,
não se preocupa com a saúde do colaborador, com o seguro de vida do colaborador. A esmagadora maioria das convenções coletivas tem obrigatoriedade de seguro de vida, de assistência funeral. Quem sabe? Todo mundo que já teve um parente que faleceu, onde eu vou? Qual é o sistema funerário? Se você tem um seguro de vida, se você tem uma assistência funeral, você liga na central, vai lá o assistente social, resolve tudo. Então, eu costumo dizer, seguro no Brasil é uma coisa que não é levado muito várias coisas no Brasil não são levadas muito a sério, mas seguro, pessoal, não deixem de observar o risco do negócio de vocês. Se vocês causam dano ou podem causar um dano a um terceiro, estamos à disposição. Esse é o nosso expertise, essa é a nossa preocupação, tentar ajudar as pessoas a minimizar um eventual prejuízo causado a um terceiro, ou às vezes zerar o custo, né, desse prejuízo. Sim, é atuar com a prevenção, né? Para que não se tenha... Prevenir é melhor do que remediar, é um ditado antigo. E dizem que seguro morreu de velho. Eu acho que ele está vivo até hoje, mas tudo bem. É verdade, Paulo. Paulo, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter contribuído, ter tirado essas dúvidas. E já deixo aberto aqui uma nova oportunidade para que a gente possa estar fazendo de um outro tema, que a gente possa estar abordando também. Responsabilidade civil. Responsabilidade civil, se você pegar os 4 ou 5 artigos que norteiam a responsabilidade civil no Código Civil, você, miseravelmente, são 3 meses de aula de faculdade de Direito. Miseravelmente, se for esmiuçar o que está ali. Então, eu estou à sua disposição para a gente bater um papo, a gente pode aprofundar um pouco mais, eu te mando o que é a legislação para a gente poder, porque todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças. Não é. Não é. Tem 3, 4 artigos, se você... Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. O prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pela não observação de como ele explicou a fruição do produto. Então, por exemplo, o contador ligou lá na empresa, eu estou aqui com uma dúvida, tal, não sei o quê. Você respondeu de boca, manda um e-mail e se documenta. O artigo 14 de Defesa do Consumidor é claro. Se você não respondeu direito, a responsabilidade é tua, empresa de contabilidade. Aí o cara vai falar, não, falou isso, põe no papel. É contra a sustentabilidade gastar papel, mas tem coisa que tem que gastar papel. Melhor gastar papel do que ter que gastar dinheiro depois. Exatamente. Com absoluta certeza. Esse é o recado que eu deixo. Tá bom, então. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, obrigado a você pela oportunidade de poder me dirigir a esse público tão importante que é o contábil. Com certeza. É isso aí.